No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão que parecia não acabar, Miguel subiu ao palco do Coliseu dos Recreios para o concerto que mudaria tudo. Com o microfone na mão, ele cantou as palavras que João havia escrito para ele, letras de amor que ecoavam pela multidão em êxtase, mas no final da noite, quando as luzes se apagaram, Miguel recebeu uma mensagem anônima revelando que João, seu melhor amigo e compositor, era o verdadeiro amor por trás de cada verso. Em vez de confrontá-lo, Miguel escolheu o silêncio, e essa omissão abriu as portas para uma traição que destruiria anos de confiança. João acordou naquela manhã com o peito apertado, como se o ar de Alfama não bastasse para encher seus pulmões. Ele havia passado a noite anterior assistindo ao concerto de Miguel pela transmissão ao vivo, vendo o amigo brilhar sob os holofotes, cantando as canções que ele mesmo havia composto em noites insones, inspiradas no amor que nunca ousara confessar. Mas algo estava errado. Miguel não havia ligado depois do show, como sempre fazia, e isso era o gancho que puxava João para um abismo de dúvidas. Ele desceu as escadas estreitas do prédio antigo, o cheiro de pastel de nata fresco vindo da padaria da esquina misturando-se ao sal do Tejo. Lisboa pulsava com vida, turistas rindo nas calçadas de pedra, mas João sentia-se isolado, como se a cidade inteira soubesse de seu segredo. Aos 28 anos, ele era um compositor talentoso, mas invisível, vivendo na sombra de Miguel, o cantor que ascendia às paradas de sucesso graças às letras que João derramava do coração. Miguel, por outro lado, vivia no luxo de um apartamento no Chiado, cercado por fãs e produtores. Aos 30 anos, ele era o ídolo da nova geração portuguesa, com uma voz grave que conquistava corações. Mas sua família conservadora, enraizada nas tradições católicas do interior do Alentejo, via nele o filho perfeito, heterossexual, destinado a casar e perpetuar o nome. Miguel nunca questionara isso, até que as canções de João começaram a mexer com algo profundo dentro dele. Naquela tarde, João recebeu um convite inesperado para um café com Miguel. Sentados em uma esplanada com vista para o castelo de São Jorge, Miguel parecia tenso, os olhos evitando os de João. As canções ontem foram incríveis, disse Miguel, forçando um sorriso. João assentiu, mas sentiu o ar carregado. Ele não sabia que Miguel havia recebido a mensagem anônima, enviada por um rival invejoso da indústria musical, expondo os sentimentos de João. A conversa fluiu para o superficial, mas João notou a distância. "Estás bem?", perguntou ele, o coração acelerando. Miguel hesitou, e nesse momento, decidiu mentir. "Sim, só cansado do show." Mas internamente, Miguel lutava com o pânico. Se João era gay e o amava, o que isso significava para sua imagem pública? Para sua família? Ele optou pelo caminho mais fácil, ignorando a revelação, mas isso plantou a semente de uma desconfiança que cresceria como erva daninha. Dias se passaram, e João começou a sentir a frieza. As mensagens de Miguel tornaram-se curtas, os encontros raros. Ele questionava-se, seria paranoia? Ou Miguel havia descoberto algo? A pressão interna o consumia. Crescer em uma família lisboeta de classe média, onde o pai, um pescador reformado, via a homossexualidade como fraqueza, havia ensinado João a esconder-se. Ele escrevia canções para Miguel como uma forma de catarse, mas agora, cada nota parecia uma confissão arriscada. Miguel, enquanto isso, enfrentava sua própria tormenta. Em uma reunião com produtores, eles sugeriram uma namorada falsa para impulsionar as vendas, uma atriz chamada Sofia, para reforçar sua imagem hétero. Miguel aceitou, sem pensar duas vezes, mas ao postar fotos com ela nas redes, sentiu uma pontada de culpa. Era uma traição velada a João, que via tudo de longe, o coração se partindo. João decidiu confrontar. Ligou para Miguel, marcando um encontro no mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol. Lá, com a cidade aos pés, João perguntou diretamente, o que está acontecendo entre nós? Miguel congelou, as palavras da mensagem anônima ecoando em sua mente. Em vez de honestidade, ele escolheu a defesa, nada, João. És meu amigo, só isso. Mas seus olhos traíam o conflito, e João soube que algo irreparável havia começado. A noite caiu, e João voltou para casa, as ruas de Lisboa parecendo mais estreitas. Ele sentou-se ao piano, compondo uma nova canção, mas as palavras saíam amargas. Miguel, em seu apartamento, olhava para o telefone, debatendo se ligava para a família. A escolha de silenciar a verdade estava custando caro, e o preço só aumentaria. Os dias viraram semanas, e a distância cresceu. João mergulhou no trabalho, compondo para outros artistas, mas nada preenchia o vazio. Miguel, com Sofia ao lado em eventos, sentia-se vazio, questionando por que as canções de João tocavam tão fundo.
Uma noite, em uma festa da indústria, Miguel bebeu demais e confessou a um amigo próximo sobre a mensagem. O amigo, homofóbico disfarçado, aconselhou: afasta-te dele, ou tua carreira acaba. João, sem saber, enfrentava sua própria batalha familiar. Sua mãe, viúva devota, descobriu um diário antigo onde ele escrevia sobre seus sentimentos. Em uma conversa tensa na cozinha, ela disse: filho, isso é uma fase. Pensa no que teu pai diria. João sentiu o peso da tradição portuguesa, onde a família era sagrada, mas sua identidade, um tabu. Miguel decidiu agir. Marcou uma reunião com João em um café discreto no bairro Alto. Lá, ele confrontou: recebi uma mensagem sobre ti. Sobre nós. João empalideceu, o mundo girando. É verdade? Perguntou Miguel, a voz tremendo. João, com lágrimas nos olhos, assentiu. Sim, mas nunca quis te pressionar. Miguel recuou, o medo vencendo. Não posso, João. Minha família, minha carreira. Ele saiu, deixando João sozinho com a dor. Essa rejeição foi o primeiro corte profundo, mas não o último. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele se isolou em seu pequeno estúdio em Alfama, compondo canções que agora carregavam raiva e tristeza. Miguel, por sua vez, prosseguia com a farsa de namoro com Sofia, posando para fotos em revistas, mas cada sorriso era forçado. A sociedade portuguesa, ainda marcada por conservadorismo em certas camadas, aplaudia o casal perfeito, ignorando as rachaduras. João tentou seguir em frente, saindo com amigos em bares gays escondidos de Lisboa, mas nada apagava Miguel. Uma noite, ele encontrou um antigo colega de universidade, Tiago, que o ouviu desabafar. Tiago, abertamente gay, aconselhou: deixa ir, João. Ele não merece teu amor. Mas João não conseguia. As canções que escreveu para Miguel eram sucessos, tocando em rádios por todo o país, um lembrete constante. Miguel enfrentava pressão familiar. Seus pais, vindos do Alentejo para visitá-lo, elogiavam Sofia. Finalmente, um neto a caminho, brincava o pai. Miguel ria amarelo, mas internamente, questionava sua sexualidade. Sonhos com João o perturbavam, e ele começou a pesquisar secretamente sobre a identidade queer, lendo artigos em sites discretos. Uma oportunidade surgiu, um festival de música em Porto. Miguel convidou João para compor uma nova canção, fingindo que tudo estava bem. João aceitou, vendo uma chance de reconciliação. No trem para o norte, eles conversaram como nos velhos tempos, rindo de memórias. Mas ao chegar, Sofia estava lá, e Miguel a apresentou como minha namorada oficial. João sentiu a traição como uma facada. No hotel, ele confrontou Miguel em particular: porquê? Depois de tudo. Miguel, defensivo, respondeu: preciso proteger minha imagem. Tu entendes? Não. João não entendia, ele via apenas covardia. Aquela noite, ele escreveu uma canção crua, sobre amor não correspondido, e entregou a Miguel sem dizer nada. No festival, Miguel cantou a nova canção, e a multidão enlouqueceu. Mas as letras, cheias de dor, fizeram Miguel hesitar no palco. Após o show, fãs o cercaram, mas ele procurava João nos bastidores. Encontrou-o saindo, e implorou: fica, por favor. João, magoado, respondeu: não posso mais ser tua sombra. De volta a Lisboa, Miguel terminou com Sofia, alegando incompatibilidade. Mas a notícia vazou, e rumores sobre sua sexualidade começaram a circular. Sua família ligou, furiosa: o que estás fazendo? Isso é vergonha. Miguel sentiu o peso da expectativa social, onde ser gay ainda era visto como fraqueza em círculos tradicionais. João, enquanto isso, ganhou reconhecimento independente. Um produtor o contratou para um álbum solo, e ele começou a explorar sua identidade abertamente. Mas o sucesso veio com custo, amigos o abandonaram, temendo associação. Miguel, em crise, procurou terapia secretamente. O terapeuta o questionou: o que tu realmente sentes por João? Miguel admitiu: atração misturada com medo. Ele decidiu reconectar, enviando uma mensagem: preciso falar. Eles se encontraram no Parque Eduardo VII, sob o sol da primavera. Miguel confessou: eu sinto algo por ti, mas não sei como lidar. João, cauteloso, respondeu: e tua família? Tua carreira? Miguel prometeu tentar, mas era uma promessa frágil.
A relação começou em segredo, beijos roubados em ruas escuras. Mas a tensão crescia, Miguel cancelava planos por medo de ser visto. João sentia-se usado, questionando se valia a pena. Uma briga explodiu quando Miguel recusou ir a um evento gay. Tu me envergonhas, gritou João. Miguel, pressionado, rebateu, não é assim simples. João saiu, deixando Miguel sozinho com suas dúvidas. Os dias viraram meses de altos e baixos. Miguel enfrentou um escândalo quando um paparazzo os fotografou juntos. Sua agência o forçou a negar, só amigos. João leu a notícia, sentindo-se traído novamente. Ele decidiu romper. Em uma carta, escreveu: não posso mais pagar o preço de teu medo. Miguel, ao ler, desabou, percebendo o quanto havia perdido. Com o rompimento, João mergulhou em uma depressão profunda. Lisboa, outrora inspiração, agora parecia opressiva. Ele parou de compor, passando dias em casa, ignorando chamadas. Amigos como Tiago tentavam ajudar, mas João se isolava, questionando suas escolhas. Miguel, por outro lado, via sua carreira decolar com as antigas canções de João, mas o sucesso era vazio. Em entrevistas, ele falava de amor verdadeiro, mas as palavras soavam falsas. Sua família pressionava por um casamento, introduzindo candidatas, mas Miguel recusava, o conflito interno crescendo. Uma oportunidade surgiu, um concerto beneficente em Faro, no Algarve. Miguel convidou João para compor uma canção temática sobre aceitação. João, relutante, aceitou, vendo uma chance de closure. No sul, sob o sol do mar, eles se reencontraram. A química ainda existia, mas a dor também. Durante os ensaios, Miguel confessou: eu te amo, mas tenho medo. João, tocado, respondeu: amor sem coragem é ilusão. Eles passaram noites discutindo, Miguel abrindo-se sobre a pressão familiar, o pai rígido, a mãe devota à igreja. Mas a sociedade interveio. Um tabloide publicou rumores sobre eles, e a família de Miguel explodiu. O pai ligou: se for verdade, és morto para mim. Miguel, em pânico, negou tudo publicamente, traindo João mais uma vez. João, furioso, confrontou: escolhes eles em vez de nós. Miguel, chorando, admitiu: não sei ser diferente. João partiu, deixando Miguel destruído. De volta a Lisboa, João buscou apoio em comunidades LGBT, participando de grupos de discussão. Lá, ele ouviu histórias semelhantes, de rejeição e luta contra preconceitos. Isso o fortaleceu, mas o machucou ver quantos sofriam. Miguel enfrentou consequências, fãs conservadores o abandonaram, vendas caíram. Ele questionava: valia a pena o preço da fama? Em uma noite de insonia, ele visitou a igreja da família, rezando por clareza, mas encontrou apenas dúvida. Decidiu agir. Viajou ao Alentejo, confrontando os pais: sou gay, e amo João. O pai explodiu, a mãe chorou. Isso é pecado, gritou o pai. Miguel saiu, deserdado, mas livre pela primeira vez. Ele procurou João em Lisboa, batendo na porta. Perdi tudo por ti, disse. João, surpreso, hesitou: e se for tarde? Mas abriu a porta, e eles conversaram por horas, reconstruindo pontos frágeis. A relação recomeçou, mas com desafios. Sociedade murmurava, amigos questionavam. Miguel perdeu contratos, João enfrentou backlash online. Uma traição veio de dentro, um ex-amigo de Miguel vazou conversas privadas, expondo tudo. A mídia explodiu, e Miguel, sob pressão, considerou negar novamente. João, sentindo o padrão, avisou: se negares, acaba. Miguel escolheu a verdade, dando uma entrevista honesta: sim, sou gay, e amo um homem. O backlash foi feroz, família o rejeitou completamente, fãs o atacaram. Mas apoio veio de comunidades progressistas, e sua carreira pivotou para um público mais inclusivo. João pagou o preço também, sua mãe, influenciada pela igreja, distanciou-se. Pensa na tua alma, disse ela. João chorou, mas manteve-se firme. Com a exposição pública, a vida de Miguel e João virou um circo midiático. Paparazzi os seguiam pelas ruas de Lisboa, e debates sobre direitos LGBT ganhavam força na TV portuguesa. Miguel, agora abertamente gay, via sua imagem se transformar, mas o custo era alto, depressão o assolava, remédios para dormir viraram rotina. João, apoiando-o, sacrificava sua própria carreira.
Convites para compor diminuíam, produtores temendo controvérsia. Ele questionava, valeu a pena. Mas via em Miguel um homem mudado, lutando por autenticidade. A família de Miguel tentou reconciliação, mas com condições: volta ao normal. Miguel recusou, escolhendo João. Isso o isolou, feridas emocionais profundas. Em um evento de orgulho em Lisboa, eles apareceram juntos, mãos dadas. A multidão aplaudiu, mas ovos foram jogados por manifestantes conservadores. Miguel protegeu João, mas o incidente os abalou. João enfrentou seu próprio conflito. Um produtor ofereceu um contrato solo, mas exigindo que ele se distanciasse de Miguel. Tua imagem precisa ser limpa, disse. João recusou, pagando com oportunidades perdidas. A tensão culminou em uma briga. Miguel, estressado, acusou João de não entender a pressão. Tu sempre foste escondido. João rebateu, e tu sempre foste covarde. Palavras duras, mas verdadeiras, levaram a uma separação temporária. Miguel ficou com amigos, refletindo. Ele percebeu que o amor exigia sacrifício mútuo. João, sozinho, compôs uma canção sobre a redenção, enviando-a a Miguel. Eles se reconciliaram em Sintra, nos palácios românticos. Vamos lutar juntos, prometeu Miguel. Mas o mundo não facilitava. Um escândalo maior veio. O rival que enviou a mensagem inicial processou Miguel por difamação, alegando mentiras. O julgamento em tribunal expôs detalhes íntimos, humilhando-os. João testemunhou, defendendo Miguel, mas o estresse o quebrou. Ele considerou abandonar tudo, voltar ao anonimato. Miguel, no auge da crise, decidiu: se perdermos, perdemos juntos. Eles venceram o caso, mas exaustos. A sociedade começava a mudar, petições por igualdade ganhavam força, inspiradas na história deles. Mas o preço pessoal era imenso, saúde mental abalada, relações familiares rompidas. João questionava a moral: era certo forçar Miguel a sair do armário? Miguel ponderava: sua hesitação inicial era egoísmo ou sobrevivência? Com o tempo, Miguel e João reconstruíram suas vidas. Miguel lançou um álbum autobiográfico, com letras de João, focando em aceitação. O sucesso veio devagar, mas genuíno, atraindo fãs que valorizavam a autenticidade. João ganhou prêmios independentes, sua voz como compositor que era e quando. Mas cicatrizes permaneciam, noites de pesadelos, terapia contínua. A família de Miguel amoleceu, a mãe ligou, pedindo perdão. O amor é amor, disse ela, um passo pequeno, mas significativo. O pai resistia, mas o diálogo começou. João reconciliou com a mãe, que frequentava grupos de apoio para pais de filhos LGBT. A sociedade portuguesa evoluía, com leis mais inclusivas, mas preconceitos persistiam. Em uma viagem ao Porto, eles refletiram sobre o caminho. Pagamos caro, disse João. Miguel assentiu, mas ganhamos liberdade. A história deles inspirou outros, mas também atraiu ódio. Eles aprenderam a ignorar, focando no amor. No final, sentados no Douro, Miguel perguntou: farias tudo de novo? João sorriu: sim, por nós. Mas a jornada os mudou para sempre, provando que amor verdadeiro exige coragem, e o preço da verdade é alto, mas libertador. Foi certo Miguel esconder sua identidade por tanto tempo, priorizando família e carreira sobre o amor genuíno.